Vamos para o próximo. Cálculo da queda de tensão. O que é cálculo da queda de tensão? Outro cálculo que é muito utilizado, que tu tem que estudar, tá? Então, pessoal, se vocês estão assistindo, eu acho bem interessante sempre tocar nesse assunto que eu falei lá no início da aula. Essa aula que a gente está falando é sobre os principais cálculos que vocês têm que saber para fazer um projeto elétrico. Então, esses cálculos aqui vocês vão ter que pesquisar a fundo, tá? Se vocês querem se aprofundar. Ou esperar quando eu fizer os vídeos lá sobre cada um deles. Mas, vamos falar sobre o cálculo da queda de tensão. O que é a queda de tensão? A tensão, ela é aquela que a gente mede ali na tomada. Deu 220 volts. Vamos supor, tá? Você olha lá no teu computador, ou você olha lá na bateria aqui, ó. 1,5 volts aqui na bateria da calculadora. Então, suponhamos que a calculadora, ela precisa de 1,5 volts para funcionar. Aí, suponhamos que o carinha foi lá, projetou errado a calculadora, e aí dimensionou as pistazinhas da eletrônica que passa até chegar na bateria errado. Dimensionou com uma corrente, uma espessura mais fina. E aí, o que acontece? Vai chegar uma tensão diferente no componente eletrônico. E aí a calculadora não vai funcionar por causa disso. A mesma coisa se funciona no projeto elétrico. Suponhamos que você... um outro exemplo. Suponhamos que você vai lá colocar uma tubulação de água e aí você coloca uma mangueira bem fininha. E aí é óbvio que a mangueira bem fininha vai sair bem pouquinha água. Então, quando chegar lá no lugar mais longe, vai sair mais pouca ainda água, né? Vai diminuir a pressão ali. Mas é um pouquinho diferente, né? Eu acho que esse meu exemplo foi meio mal sucedido. Ao vivo é meio esquisito de explicar as coisas, mas vamos lá, vou tentar explicar de novo para vocês. Então, suponhamos que você está no teu projeto elétrico, o cara instala lá, uma pessoa instala bem longeão lá, coloca um cabo de 2,5. E aí chega bem longe, lá longe, e a pessoa vai ligar lá um ar-condicionado que consome lá muita energia. E aí a queda de tensão ela vai ser tão alta que não vai dar o suficiente. Então a gente sempre tem que calcular essa queda de tensão. Porque quando a tensão ela chega muito baixa no lugar onde a gente quer, suponhamos que seja 100 metros de distância. Então quanto maior a corrente, maior e menor a bitola do meu cabo, maior vai ser a queda de tensão. Então suponhamos que eu quero diminuir a queda de tensão, eu vou ter que colocar ou um cabo maior, mais grosso, tá, com mais cobre, ou eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que diminuir a corrente. Às vezes não é possível diminuir a corrente. Às vezes está tão longe, tá, pessoal? E eu preciso fazer o quê? Aumentar a bitola do meu cabo, talvez até determinado local da minha instalação. Suponhamos, nos primeiros 50 metros eu coloco 10 milímetros. Aí dos primeiros 50 metros para frente coloco 6 milímetros, assim por diante. Tá? Então, suponhamos que eu precise fazer isso. Então, para fazer isso, eu preciso aprender o cálculo da queda de tensão. Como é que faz o cálculo da queda de tensão? Aí vocês vão ter que dar uma aprofundada também lá no cálculo da queda de tensão. Como eu falei, não dá para mim trazer tudo aqui, nesse vídeo. Mas você vai dar uma procurada em cálculo de queda de tensão. E esse você vai ter que estudar ele mais a fundo, que ele é um pouquinho mais complicado. Tu vai ter que pegar a resistência do cabo ali, e vai ter que colocar lá também a corrente do circuito, dentre vários outros parâmetros que você tem que colocar para calcular a queda de tensão. A distância que o circuito tá, qual a carga dele e qual a tensão que tem também. Então, é basicamente esse cálculo da queda de tensão que você tem que fazer, para você evitar que a tensão chegue muito baixa em um lugar. E aí para você vai variando. Suponhamos que deu muita queda de tensão, o que tu faz? Aumenta a seção do condutor. Então, mesmo que às vezes o teu condutor ele precisa de, sei lá, suponhamos que o teu circuito precisa de um condutor de 2,5 milímetros, mas ele está tão longe que a queda de tensão é tão alta, aí você vai ter que colocar um condutor de 4 milímetros para que a queda de tensão não seja tão alta. Então, nem sempre dimensionar um circuito elétrico é somente você dimensionar pela corrente. Tá? Eu sei qual é a potência e qual é a corrente. Então você também tem que dimensionar pela queda de tensão. Muitas vezes, às vezes não precisa também tu fazer a queda de tensão de todos os circuitos do teu quadro. Tu pega o pior caso possível. Então vamos supor, deixa eu ver se eu estou com um quadro elétrico aberto aqui. Tô assim, ó. Suponhamos, vamos pegar o pior caso possível aqui.
Ah, é o circuito de 1500, deixa eu ver aqui quantos watts. É o circuito de 1500 watts, 1560 watts. Ah, ele está onde? Iluminação dos corredores, 13º e 14º. Então vou medir de onde ele parte, tá? Que ele me parte desse circuito aqui do térreo, lá do térreo, até o 14º, tá? Então eu vou medir essa distância que tem. Como que eu vou medir com a trena? Não, vou medir lá no projeto, tá? Vou medir com o dist lá, vou medindo no meu projeto, vou calculando o pé direito. Ah, tem 2,5, tem 2,80 o pé direito, 2,80. E o prédio tem 14 pavimento, e ele tá lá na terra, tem 39 metros só de pé direito, mais as curvas que ele faz, mais as descidas e assim por diante. E eu vou ver, deu 60 metros. Aí eu vou pegar, vou calcular com base no circuito mais distante a minha queda de tensão. Isso é assunto para um outro vídeo explicando somente sobre queda de tensão, que não dá para explicar todos esses assuntos nessa live, senão vai ficar enorme, né?